Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao Escrito nas Estrelas, o novo canal de astrologia aqui do YouTube. Já deixe seu joinha aqui no início, tá bom? Para me ajudar. Não se esquece de se inscrever no canal, ok, pessoal? Deixem os seus comentários aí sobre os insights que vocês estão recebendo neste novo eclipse de março, do dia 29 de março que vai acontecer, ok? Nesse vídeo vocês vão ter um briefing sobre o céu do momento desse eclipse, vocês vão ter um briefing para cada um dos ascendentes de como é que pode estar surgindo todos esses insights, né? Toda essa chamada para ação que ainda não ocorreu mediante todos os outros meses que aconteceram os eclipses entre Áries e Libra. Então, agora é o momento para a gente compartilhar todos esses insights. Deixem aqui nos comentários qualquer dúvida que vocês possam ter. Ajudem no engajamento para que eu possa estar trazendo aqui, continue, né? Trazendo aqui toda a minha perspectiva astrológica sobre os fatos de insights e situações do momento que vocês podem estar sentindo do lado daí, tá bom? E eu tenho certeza, gente, que esse eclipse e esse vídeo serão muito necessários para nossa vida no geral, ok? O eclipse como um todo pelas transformações que nós vamos receber e este vídeo no geral para trazer a consciência de coisas que vocês não estão percebendo, tá bom? Trazer para a consciência coisas que estão enxutas no nosso âmago, né? Mas que às vezes a gente não olha para aquilo num olhar maximizado das situações. Então vamos lá, pessoal. Para quem não sabe, eu postei até um shorts aqui no YouTube há algum tempo atrás sobre os eclipses no ano. Então é uma brincadeira que eu acabei vendo aí nos comentários da internet, né? Porque perto de eclipses é normal que muitos influenciadores acabem criando vídeos sobre eclipses, né? Ah, eclipse super raro acontecendo esse ano. E daí nos comentários todo mundo ficava falando, nossa, mas tem um eclipse super raro todo ano, né? Mas assim, gente, os eclipses acontecem 4 vezes no ano, né? Então são 2 eclipses solares e 2 eclipses lunares no ano. A diferença ali é aonde os nodos lunares estão transitando no céu, por qual constelação de qual signo, em que grau, né, que esses eclipses estão acontecendo. E tudo isso é contabilizado para ele se tornar raro, né? Afinal, os nossos nodos lunares, eles levam 18 anos para eles completarem uma volta completa no zodíaco e a gente receber a nossa revolução dos nodos lunares, né? É comum ali perto dos 18 anos, os eclipses daquele ano, onde a gente fez 18 anos, acontecem no mesmo eixo onde nós temos os nossos nodos lunares no mapa natal. O meu aconteceu quando eu fiz 19, na verdade, né? Então vai depender muito dos ciclos também, né? De como esses nodos lunares estão transitando, quanto tempo eles acabam passando em cada eixo. E que no final das contas, pessoal, todo eclipse acaba se tornando raro justamente por conta da transição dos nodos lunares nas constelações dos signos, basicamente, né? Então, é sempre considerado que já faz 18 anos que aquele nodo lunar, ele não transita por aquela casa. Já fazem 18 anos que aquele grau não é ativado por um nodo lunar dentro de um eclipse. Os graus também contabilizam muito, né? E por conta disso se estabelece essa raridade dos eclipses, entendem? E a questão é que agora nós vamos passar pelo último eclipse do nodo lunar em Áries. E que isso só vai acontecer daqui a 18 anos, né? Novamente. Antes disso, ainda vai acontecer a passagem do Nodo Norte no signo de Libra, que é o signo oposto, para então o Nodo Norte voltar para Áries novamente, né? Então, agora a gente vai receber o último eclipse solar do Nodo Norte em Áries, né? Só que a questão é que os nodos lunares estavam transitando por Áries e por Libra já fazem alguns anos, acho que desde 2023. Então, eles já passaram por todo o seu processo de transformação. Eles já passaram por todo o propósito que eles tinham para entregar para a humanidade. Eles já fizeram o serviço deles. A questão é se você já fez a sua tarefinha de casa
E esse eclipse solar em Áries, sendo o último dentro desse eixo, me traz muito um briefing, assim, sabe, insights e uma mentalidade de chamada para ação, sabe? De última chamada para ação. Então, você tá estagnado por quê? Você já passou por todo esse processo, por todos esses procedimentos, por toda essa transformação e por que é que você ainda não agiu? Áries é o próprio arquétipo da ação, regido por Marte ainda, né? Que o Marte no nosso mapa astral fala a forma como nós nos expressamos, a forma como agimos, aquilo que motiva a nossa ação. Então, o meu entendimento desse eclipse é muito uma cobrança, sabe? É literalmente uma última chamada para você finalmente aproveitar essa energia ariana. Áries é o protagonista da sua vida. Ele é o iniciador do ciclo zodiacal. É o primeiro signo da ordem do zodíaco, que tem muito essa colocação do Áries de ser o iniciador, o desbravador, né? Tem até uma analogia de um astrólogo que eu acompanho que ele fala muito isso, que o ariano, ele pode ter muito essa simbologia do bebê, ainda mais que ele rege a cabeça. Então, quando nós estamos prontos para nascer, nós precisamos ter coragem, né, para nos dar a luz, né, para avisar para a mamãe que está na nossa hora de sair, né? Então, e a gente nasce, a gente respira o ar da Terra e a gente entra em contato com as moléculas do mundo. Então, é exatamente essa intenção que nós devemos ter conosco nesse último eclipse do dia 29 de março. Essa coragem para entender todos os insights que nós já recebemos e agora é a última chamada. Agora é o trem apitando, dizendo que ele já vai zarpar e os próximos anos, os próximos meses dos próximos eclipses terão outra tonalidade. E se você não se colocar como o seu próprio protagonista da sua vida, vai acabar acontecendo de, infelizmente, termos karmas pendentes com esses nodos lunares. É como se o universo estivesse olhando para você se sentindo decepcionado. Eu te dei todas as oportunidades, eu te dei todos os insights, eu te dei todos os motivos para você finalmente pegar o protagonismo da sua vida. Por que é que você ainda não fez, sabe? O que que te falta ainda para você iniciar? E os próximos meses, até setembro, até o próximo eclipse, pode ter muito essa tonalidade do último engajamento que esse signo quer trazer pra gente, entende? E que os próximos eclipses nós vamos começar totalmente dentro dos eixos Virgem e Peixes, e daí se encerra totalmente essa energia ariana pra gente, então a gente tem que aproveitar. Ainda teremos um Saturno entrando em Áries, um Netuno entrando em Áries. Então, aqui, o fato é que ainda assim seremos cobrados pelas nossas ações. Saturno pede cobrança pela ação que não nos responsabilizamos, né? Apesar de que a gente tem um Netuno junto, carregado nesse trânsito. Então é como se tivesse essa responsabilidade sendo cobrada, ao mesmo tempo que temos fé, que temos esperança, ou que a gente fique se auto-sabotando e se enganando sempre, que também é uma outra simbologia de Netuno. Então, vocês entendem aqui todo o reflexo que eu sempre quero trazer para vocês de utilizar a astrologia ao nosso favor. Utilizar a astrologia de uma forma sábia, de uma forma inteligente. Todos os signos e todos os planetas têm a sua simbologia. Quanto mais a gente entende elas e trabalhamos corroborativamente, não sei se essa palavra existe, ao nosso favor em relação àquela simbologia, melhor a nossa vida se manifesta, né, no nosso entorno, porque daí nós estaremos controlando as rédeas das situações. Tá bom, pessoal? Então vamos lá, gente. Pequenos insights deste eclipse antes da gente começar verdadeiramente a entrar dentro da leitura dos ascendentes, ok? Agora a gente vai receber o último eclipse em Áries, né? E é um eclipse solar, certo? Então, é ainda assim uma última chamada para ação que eu quis dizer, porque todo o eclipse solar ele simboliza inícios.
Ele simboliza vontade de agir. Ele simboliza literalmente você pegar as rédeas da situação e se tornar o protagonista da sua vida. Então toda ação vai se gerar um karma que você vai colher no próximo eclipse, tá bom? E é exatamente por isso que nós sempre temos que tomar muito cuidado com todas as ações que nós temos dentro de eclipses. Épocas de eclipses não são legais para você querer mudar completamente a tua vida, mas sim para você ter os insights daquilo que você quer mudar ou não na sua vida. De você se organizar, planejar. Lembrem-se que estamos com uma Vênus e um Mercúrio retrógrado também no céu. Então é essa energia de estagnação, sabe? Essa energia de eu sei que eu quero, mas eu não tô conseguindo agir ainda. E tá tudo bem, tá bom? Porque este eclipse, ele traz mesmo muitos insights, né? Aquilo que eu já falei no vídeo de Mercúrio em Áries e Vênus em Áries, que ambos estão retrógrados, é uma energia de vontade de fazer tudo acontecer, porque Áries quer abraçar o mundo. A questão é que agora não é o momento de abraçar o mundo, você vai ter tempo para abraçar tudo aquilo que você deseja. Então é como se a gente estivesse numa energia assim de vontade de fazer e acontecer e de não entender muito bem como ainda ou quando, sabe? Você parece que ainda não tem os recursos completamente, mas você entende que é por esse caminho. Então, com os recursos que eu já tenho, como é que eu posso manter isso que eu quero colher lá no futuro ou isso que eu quero começar a plantar para colher lá no futuro, entende? Então eu vejo que é uma energia de muito individualismo, sabe? Mesmo os casais, se estiverem bem resolvidos dentro dos seus relacionamentos, porque Áries e Libra é esse eixo do relacionamento também, que eu já mencionei no vídeo anterior. Eles podem estar percebendo, né, que cada um tá com seu projetinho, sabe? Cada um tá vivendo a sua vida, os seus projetos, aquilo que quer manifestar, os seus próprios objetivos, sabe? Eu quero um shape da hora, eu quero essa promoção no trabalho, eu quero empreender nessa área. Então tá todo mundo com essa vontade de ser o protagonista da sua vida. E essa energia é tão gostosa. É uma energia que abraça a gente, que a gente olha e pensa, nossa, olha tudo, olha toda a coragem que eu tô tendo, né, para conseguir manifestar tudo isso na minha vida. E é uma energia maravilhosa para quem tá sabendo usar, entende? E muitas vezes, para quem já tem uma certa carência natural do mapa, né, que é uma pessoa que já gosta de fazer tudo muito coladinho com o parceiro, pode ter sentido muito essa diferença no tratamento, na dinâmica do relacionamento, né? De ter esse sentido deixado de lado. E tá tudo bem, pessoal. É uma época, é um período, é um momento, tudo passa. Nada é permanente para sempre. Nenhuma dinâmica se estabelece e continua sendo aquele quadradinho toda hora, a todo momento, né? Então as pessoas mudam, as pessoas recebem as suas próprias metamorfoses dentro de si. E a gente tem que aprender a amar os nossos parceiros também dentro das suas mudanças internas. É tão bom quando a gente está com uma pessoa e a gente vê ela evoluindo junto com a gente, não é? Então, este vai ser um momento justamente para isso. O individualismo vai estar em pauta. Então, a gente vai querer tocar nossos próprios projetos, né? Tocar nossos próprios objetivos. Não que a concordância, a negociação entre os casais não seja importante, né? Mas é interessante a gente não ficar podando os nossos parceiros também. Áries não gosta de limitações, não gosta de ser podado, não gosta de ter uma pessoa controlando ele. Ele é quem controla as pessoas, né? Então essa energia ariana vai estar muito com muito foco agora em abril, principalmente, né? Do rastro que esse eclipse vai deixar até os próximos eclipses em setembro. E o que a gente pode estar percebendo agora é que coisas que, projetos, né, que desde 2023 você está adiando e adiando e adiando, se você ainda não tomou uma decisão, pode ser que esse desfecho finalmente aconteça, né? Tanto da sua parte quanto da parte oposta. Às vezes você tá paralisado e você não toma atitude, você não tá protagonizando na sua vida. E pode ser que algo tome a atitude por você. Alguém em alguma situação, por algum motivo, e mude completamente a forma como você estava vivendo a sua vida até então. Se você está estagnado, buscando, né, essa autoafirmação, essa coragem para conseguir dar esse grande passo, pode ser que agora seja o momento em que você finalmente
consegue aqui adquirir essa coragem e sentir que finalmente está pronto para dar esse grande passo. A nossa clareza de quem realmente somos está muito maior, né, na nossa consciência. Quem nós verdadeiramente somos sem termos a dependência, né, de alguém, de algum relacionamento. E se os nossos relacionamentos não estiverem completamente alinhados com o nosso desejo da nossa alma, do nosso desejo individual da nossa alma, então esses relacionamentos não nos servem mais. E esse vai ser o último grande impulso para que a gente consiga agir com coragem, com autonomia, com iniciativa, porque posteriormente teremos os próximos eclipses dentro do eixo de Peixes e Virgem, que traz aqui a simbologia do serviço, da empatia com o outro, né? Da empatia, inclusive, com nós mesmos, né? Com a nossa vontade de cuidar do nosso corpo, da nossa mente. Então, mas mesmo assim, ainda vai ter muito essa vontade de estar em grupo, essa vontade de ser sérvio, essa vontade de poder ajudar as outras pessoas, do altruísmo muito em alta nos próximos anos, né? Então, a gente vai perceber um mood completamente diferente agora para os próximos anos dentro da astrologia, e eu acredito que isso vai ser extremamente importante, porque a gente também vai ter um Saturno e um Netuno em Áries que irão ali transitar, né? A partir deste signo, acho que se eu não me engano, em julho já. Mas Saturno ainda fica retrógrado, volta ainda para Peixes, depois retorna novamente para Áries. Então, com Saturno e Netuno transitando em Áries nos próximos anos, e também os próximos 2 anos, os próximos eclipses acontecerem em Peixes e Virgem, eu acredito que traz uma balança energética para nossa sociedade, sabe? Uma balança energética do individualismo, sabe? Da vontade da sociedade de estar impondo limites territoriais, principalmente, né? Limites, impondo limites saturninos, né, territoriais, que tem muita essa questão do ariano, né, que gosta de desbravar territórios. Então, de possíveis até conflitos, né, dentro da nossa situação política estar acontecendo muito fortemente por conta disso. Mas, ao mesmo tempo, com esses eclipses em peixes, né, com o nó do norte em peixes transitando ali por essa constelação, eu acredito muito assim num resultado, numa resolução posteriormente, daqui a alguns anos, que não será tão prejudicial para o mundo. Então, agora é literalmente esse momento para a gente verdadeiramente pensar em nós mesmos, tá? Agora é o momento disso. Você vai ter outros períodos para você pensar no teu parceiro, para você se doar para o seu parceiro, né? Para você ser altruísta com ele, para você amá-lo, servi-lo. Mas agora é o momento de você pensar em si mesma. E caso os seus relacionamentos, não só com parceiros amorosos, mas com as suas relações no geral, com mãe, com pai, com irmão, com primo, com tia, com qualquer pessoa que esteja te praguejando de alguma forma os seus projetos individuais, é hora do rompimento, sabe? Essas pessoas, elas não respeitam o teu individualismo. Então, o Áries, ele gosta de ser respeitado pela sua autenticidade. E isso é uma pauta que vai ficar muito, muito forte agora nesse próximo eclipse. Então, gente, eu sinto muito que esse eclipse é um empurrão do abismo, sabe? E é muito interessante que a gente consegue ver muito bem, eu principalmente dentro das minhas consultas, as pessoas que eu conheço que têm ascendente XYZ, mas que não gostam de astrologia, né? Que são meus amigos, pessoas com quem eu convivo, porque eu não sou individualista nesse ponto, né? Eu percebo que elas vivem muito no automático e o vão do abismo é muito diferente, muito maior, mais largo para quem está consciente e para quem não está consciente. Quem está consciente dentro desse eclipse, cara, vocês vão conseguir assim manifestar coisas grandiosas nas suas vidas, sabe? Principalmente para quem tem áreas em casas posicionadas em relação à carreira, dinheiro, né? Projetos pessoais, uma casa 5, por exemplo, também, né? Então, são momentos
maravilhosos na vida de vocês se vocês estiverem conscientes. Tomem a ação, sabe? Ai, mas eu não tenho certeza se eu posso ir por esse caminho. Às vezes você não sabe, às vezes você vai fazer um investimento no teu trabalho, mas você não sabe se você vai colher esses investimentos, se você precisa dessa colheita, né? Mas, gente, o Nó do Norte agora tá transitando por peixes, tá bom? Então, aqui é um puto simbolismo do acredita no universo. Acredita que coisas externas vão te auxiliar, vão te direcionar, vão te empurrar para os caminhos ideais. Acredita na tua intuição. Este é o momento de acreditarmos nas nossas intuições, ok? A gente pode pensar no signo de peixe, gente, como se fosse uma proteçãozinha cósmica do universo, sabe? São pessoas que sonham alto. E quando nós sonhamos alto, nós conseguimos materializar todos os nossos sonhos, junto com a ação, não é verdade? Então, eu sinto que esse eclipse, ele tem essas duas tonalidades. A vontade de sonhar alto e de acreditar que o universo proverá os caminhos dos frutos que eu quero colher, mesmo que eu ainda não tenha completamente consciência de como isso vai acontecer, ao mesmo tempo que eu tenho essa energia ariana, dessa alunação ariana que está acontecendo nesse céu, né, do Sol e da Lua, juntinhos ali do nódo lunar, falando, mostrando que agora é o momento de você agir, é o momento de você finalmente ter aquele salto de coragem para você acreditar que nos próximos eclipses você vai colher aquilo que você plantar. A questão é, gente, que os próximos eclipses são lá em setembro, tá bom? Então a gente precisa também ter resistência em todo esse processo. Resistência, consistência, ok? E acreditar que qualquer provação que você esteja passando neste momento da sua vida, gente, vocês podem acreditar de fato, de verdade, que eu sou meio, às vezes, tem uma expectativa meio alta nas situações, mas não. Ou que eu acredito muito cegamente nas situações da astrologia, não, gente. É literalmente algo que eu vejo constantemente no meu dia a dia, nos meus atendimentos. E de fato, vocês precisam acreditar. E não é nenhuma questão de crença, é uma questão de estatística, ok? E só para vocês terem uma noção, pessoal, do quanto esse céu tá incrível, tá maravilhoso dentro desse eclipse, eu trouxe aqui, né, essa gravaçãozinha para vocês acompanharem o meu raciocínio. E logo a gente já passa aqui para as previsões de todos os ascendentes, tá bom? Só que o céu do momento nesse dia tá incrível assim, justamente por conta desse planetinha aqui, ó. Esse Marte lindo em Câncer, no grau 22, né, de Câncer. E aqui dentro do meu software não tá aparecendo muito bem, mas ele está aqui, ó, quadrando justamente a Lilith, com 7 graus ali de diferença, né, mas muito próximo ainda, dentro dessas oposições acontecendo justamente com Quiron também, né. Então a gente percebe aqui essa quadratura inteira acontecendo no céu. Nós temos aqui também o nódo norte já transitando por peixes. E também temos o Sol e a Lua aqui pertinho do Quiron, justamente, né? Que está firmando aqui essa alunação ariana para este mês, né? Esse novo mês, esse novo ciclo do nosso ano novo astrológico. E o que acontece, né? Para vocês que não têm tanto aprofundamento, conhecimento dentro da astrologia, quando nós temos posicionamentos acontecendo dentro do signo de Áries ou qualquer outro signo, nós temos, por exemplo, uma Lua em Áries, nós temos um Mercúrio em Áries, temos um Sol em Áries aqui também. E o que acontece? Estes planetas que estão posicionados no signo de Áries, eles estão sendo regidos pelo regente de Áries, que é Marte, que se encontra em Câncer, dentro desse horóscopo, desse dia do momento. Então, gente, esse eclipse, ele carrega aqui um teor de melancolia, né? Porque esse Marte em Câncer, ele carrega sempre essa melancolia dos fatos que se sucederam. É justamente por isso que eu tô falando que tem muito essa chamada para ação, sabe? Essa última chamada para você entrar dentro desse trem e você finalmente ter coragem de assumir a responsabilidade pelas suas ações. E que, na verdade, inicialmente podem ser ações muito
difíceis para você num sentido emocional, num sentido sentimental, porque pode ser que você saiba que você vai passar aqui por um luto emocional depois que você tomar essa ação que você precisa e que você sente que você precisa ir por este caminho, mas que ao mesmo tempo esse céu ele pede aqui que você confie nisso, que você confie na sua intuição, porque nós temos toda essa alunação e todos esses planetas em Áries aqui acontecendo, sendo regidos por um signo intuitivo, por um signo que trabalha através do seu emocional. O Marte em Câncer, tanto no horóscopo quanto para quem tem no mapa astral, carrega esse teor de agir com a sua intuição, de agir com os seus sentimentos, com o seu emocional, com aquilo que ele acredita. E o que eu mais acho interessante é que ele tá quadrando justamente Quirón e Lilith nesse céu, né? Que são astros que tocam naquela ferida, né? Que tocam naquilo que tá doendo de fato e que você ainda não teve esse destrave, sabe? Esse pode ser um dia, inclusive, em que a gente pode adoecer o nosso corpo físico por conta de questões emocionais também, sabe? Principalmente se você estiver negligenciando o chamado desse eclipse, tá bom? Quanto mais a gente negligencia o chamado do universo, mais o nosso corpo físico paga por isso, inclusive. Pode ser um dia de muita enxaqueca, né? Muitas dores de cabeça, muita energia mental, assim, pessoas assim tendo colapsos de ansiedade também. E que podem se suceder gastrites emocionais, né? Um Marte passando por câncer. Pode acontecer, como sempre, eu já falei aqui sobre a menstruação para as mulheres, né? Às vezes de descer antecipadamente, ou de atrasar, ou de vir um fluxo muito maior, né? Dos sintomas da menstruação também estarem super fortes, né? E dependendo da área onde você tem Áries e da área onde você tem Câncer no mapa astral, vocês vão perceber que a simbologia dessas duas casas vão se casar nesse eclipse. Ou seja, se você não agir por conta própria, a área da vida onde você tem Áries, aqui eu percebo que esse Marte em Câncer, aonde você tem Câncer no teu mapa astral, é como se esse Marte fosse uma terceira pessoa, é como se esse Marte fosse um segundo indivíduo, né, dentro dessa situação e ele toma ação por você. E que daí, gente, é exatamente esse movimento que eu falo, a gente deixar o universo guiar as coisas, as situações que acontecem na nossa vida, ao invés de nós termos autonomia, tá bom? Então, resumidamente, pessoal, como vai ser para cada ascendente este próximo eclipse e último eclipse em Áries? A gente percebeu aqui dentro deste céu que nós temos esse Marte em Câncer quadrando a alunação ariana, quadrando a Lilith, quadrando Quirón, que vai ele tocar numa ferida emocional para que você tome uma ação dentro da sua vida e que daí dá essa tonalidade de ser um momento emocionalmente desafiador para aquilo que você quer ou não quer materializar na sua vida, né? Então é como se você estivesse sentindo esse chamado para novos inícios, novos projetos, coisa que você tá aí procrastinando desde 2023 e você ainda não fez, versus a vontade de se manter na tua zona de conforto, né? Na tua bolha de segurança emocional, né? Que é esse Martezinho em Câncer também, que muitas vezes tem essa dificuldade, né? De agir em prol de um horizonte que você não conhece, né? Que normalmente são pessoas que agem em prol da família, né? Que protegem muito a família, seus entes queridos, pessoas que amam, independentemente das situações e independentemente daquilo que já sofreram com familiares ou não. Tanto a alunação quanto a Lilith e Quirón, né? Então eu percebo assim que vai ser um momento de muita reatividade emocional. Ou às vezes uma melancolia interna até consigo mesmo, porque não consegue tomar a ação necessária. Daí vai acontecer aquilo que eu mencionei de outras pessoas tomarem ações por você, te tirarem da zona de conforto de qualquer maneira, você querendo ou não. Você ter que lidar com essa responsabilidade da falta de ação que você teve e no fim das contas você não conseguiu
nem ter a coragem necessária e nem ter a sua zona de conforto ali como você gostaria, né? Que foi por conta dela que você não tomou atitude. E agora então eu vou dar um briefing de como vai ser para cada ascendente e eu espero, né, já antecipo aqui que vocês me ajudem aqui, né, no like do canal, tá bom, pessoal? Deixem o seu like, deixem o seu comentário, falem para mim tudo aquilo que já aconteceu para vocês nesses últimos eclipses aí dentro do eixo de Áries e Libra, tá bom? E que todos esses insights assim possam ajudar vocês de formas maravilhosas e muito significativas na vida de vocês, ok? Para quem tem ascendente em Áries, aqui a gente percebe uma baita metamorfose que você já anda passando há muito tempo. Pode ter acontecido desses últimos anos você ter focado bastante na tua aparência, na forma como você se porta para o mundo, na forma como você gostaria que as pessoas te respeitassem, de estilos de pessoas que você quer por perto ou não, né? Então, a tua identidade, ela já está sendo trabalhada há muito tempo, né? Como se você não se reconhecesse mais, né? Você não é mais a mesma pessoa de 2 anos atrás. Você se sente mais segura, mais corajosa, né? Se você fez o seu dever de casa, você se permitiu ter a autonomia da tua autenticidade, né? Essa vontade de você trabalhar com a tua autenticidade, você se conectar mais com a tua autenticidade, né? Com aquilo que você verdadeiramente quer ser e distinguir a tua identidade da tua família, né? De você conseguir fazer essa separação daquilo que você é e daquilo que você reproduz, né, que vem da tua família, que são hábitos comportamentais repetitivos de geração em geração. É um momento em que você pode estar percebendo muito esses padrões tóxicos, às vezes, que são passados, né, de geração em geração, que normalmente até vem da mãe, né, um Marte em Câncer transitando agora pela tua casa 4. Então, eu sinto muito que nestes últimos anos, inclusive, você já vem percebendo um pouco que você anda mudando, que você anda querendo se conectar mais com uma outra figura que você quer portar para o mundo, né? Aquela pessoa de 2 anos atrás, ela não existe mais. E às vezes é uma metamorfose pessoal da tua identidade, num sentido até literal, né? Então, de você ter tido aí alguns hábitos de adotar certos procedimentos estéticos, né? Ou que você quis começar uma academia também. Então, esse movimento de você querer mudar muito a tua aparência física é muito pela tua frustração da forma como as pessoas te olham, te enxergam, né? Às vezes, você começou a sentir os primeiros eclipses e já sentiu que você não estava sendo tão respeitado quanto você gostaria dentro dos seus relacionamentos, né? E, inclusive, agora para este último eclipse vai ser muito correlacionado com a tua família. A tua família pode estar aqui não conseguindo distinguir mais quem que era a pessoa XYZ do passado e quem que é você agora, né? Então, pode ser que seja um dia em que pessoas da tua família te joguem isso na cara. Ai, mas você era tão assim há alguns meses atrás. Ah, mas por que você mudou? Mas por que você fez esses procedimentos? Sabe? E aí se gera uma melancolia pelo incômodo que as pessoas da tua família, da tua raiz, né? Do teu convívio familiar acabam tendo perante essa nova pessoa que você se tornou, sabe? E daí você tem mais vontade de se posicionar nesse momento. Pode ser um dia em que você perceba essas falas, que você perceba que isso não é mais corroborativo com quem você é de fato, e você se posiciona, né? Que é esse Marte em Câncer transitando pela tua casa 4, mas que também traz essa melancolia, esse rancor das palavras, esse rancor emocional que acaba se gerando, né? Por conta de coisas que a gente viu, ouviu, sentiu, né? Então, é tudo muito intuitivo, como eu falei, e o Marte transitando pela tua casa 4 agora vai ter essa vontade de rebater, de se autodefender da própria família, inclusive, né? Só tomem cuidado, né, com essa vontade de ser áspero, né, de propósito também, de rebater na mesma moeda. E, inclusive, eu sinto muito que por conta dessas situações pode ser um momento que você esteja olhando muito
para o teu próprio lar, para tua própria casa. Se você já mora sozinho, pode ser um momento nos próximos meses após esse eclipse que você queira trocar de casa, né? Que você queira repaginar a casa, decorar a casa conforme quem você é agora. Também pode acontecer de quem mora ainda com os pais quererem morar sozinhos, né? Então eu acho que se bater essa vontade em vocês, programem, se planejem, porque é isso que o universo está querendo que você trabalhe agora, essa tua autonomia, inclusive dentro do próprio lar. Para quem tem ascendente em touro, vocês já estão passando aí por esses eclipses também há algum tempo, né? E este sendo o último eclipse em Áries, passando pela sua 12ª casa, aqui a gente tem muito uma metamorfose interna acontecendo já faz alguns anos, né? E que vocês podem ter percebido, inclusive, uma falta de vitalidade, às vezes, em certos momentos, né? A saúde cobrando bastante também. Então, velhos padrões autodestrutivos que vocês têm com o seu próprio corpo, com a tua própria mente, né? Com as outras pessoas também. Não só com o corpo, com a mente, com as pessoas, mas com a sua própria rotina, né? Às vezes a falta de comprometimento ou a vontade de querer agradar a todos, né? Dentro da tua rotina, você pode ter percebido isso e percebido o quanto isso foi tóxico para você durante esses últimos anos, né? Percebido que parece que as pessoas também não se importam, né? Com a forma como vocês tentam se moldar aos outros, né? Porque a tua coragem, a tua autenticidade, a tua autonomia, ela fica muito escondida na casa 12, né? E este pode ser um momento, né, dessa tua liberdade, né, emocional, espiritual, de você entender que tudo bem, eu quero ser uma pessoa agradável para todos dentro da minha rotina, mas eu também preciso atender às minhas necessidades. O que é que eu faço quando eu estou trancada dentro de casa? Porque eu só me permito ter os meus hobbies e fazer aquilo que eu gosto quando eu estou no meu quarto, quando eu estou na minha casa, quando eu estou sozinha. Porque eu acredito que quando eu estou em sociedade eu tenho que me moldar aquilo que as outras pessoas querem fazer. Para que eu seja essa pessoa agradável, né? Para que as pessoas gostem da minha companhia. E o que de fato você colheu de frutos disso? Você acha que você foi uma pessoa mais feliz fazendo tudo isso pelos outros, né? Então, esse eclipse pode trazer à tona coisas que você já vivenciou nesses 2 últimos anos aí, né? Das vezes você ter esse comportamento repetitivo e se frustrar depois, né? E de criar expectativas que as pessoas te retornariam aqui a tua vontade de agradar eles, né? Mas que no final percebe-se ali dentro de um comportamento que só te faz mal no final das contas, né? E este pode ser um eclipse que pode ativar muito essa tua necessidade de fechar certos ciclos justamente com a família. Por quê? Marte vai estar transitando pela tua casa 3, né? Então eu vejo assim que é um momento em que certas mágoas que você já carrega da tua família podem estar surgindo, né? Pode vir à tona mais forte agora neste dia 29, porque você já estava carregando ali essa tua vontade de ser sempre bem visto pelos outros na tua rotina, né? Tanto no teu trabalho quanto no teu dia a dia com a família, né? As pessoas que vivem com você dentro da mesma casa. Então, e daí você acaba não querendo fazer aquilo que você gostaria por vontade de agradar aos outros dentro desse mundinho. E agora com Marte transitando pela tua casa 3, vai ser assim algo relacionado mesmo a questões familiares, né? Então pode ser que seja um dia em que aconteça alguma briga em relação às atividades da casa, por exemplo, né? Em relação à harmonia dentro do lar. E daí acontece aqui de você precisar pôr um ponto final dentro dessa dinâmica familiar que está acontecendo. Pode ser um momento também que você esteja com a tua intuição muito aguçada, tá bom? Se você estiver sentindo sintomas, né, físicos em relação a doenças emocionais que você sente que é um pouco por conta do teu estado mental, que o teu físico está desse jeito, é interessante que você se permita se isolar,
tá bom? Se isola dentro do teu quarto, faz atividades que você gosta, sabe? Pratica a tua autenticidade com muita coragem e com vontade, sabe? E mostra depois para os outros e seja feliz no seu sentido e da forma como você acredita que você deveria viver a sua vida. Para quem tem ascendente em Gêmeos, nestes 2 últimos anos você já deve ter passado aí por uma metamorfose em relação à tua vivência em sociedade no geral e principalmente ao grupo ali, né, que você socializa, os seus amigos, até a sua família também, né? A casa 11, ela meio que fala de pessoas que nós consideramos nossa família, mesmo não tendo vínculo sanguíneo, né? Então, todas essas pessoas que estavam em volta de você, muitas delas já podem ter rompido com laços que tinham com você, porque não fazem mais parte da tua vivência, de quem você é agora, daquela pessoa que você quer mostrar para os outros, né? Daquela pessoa que você acredita que todo mundo respeitaria. Você pode estar inserido em novos projetos, em novos objetivos agora, e essas pessoas já se foram, ou ainda precisa ir acontecer algum último rompimento de uma última amizade que não faz mais sentido com quem você é agora, com aquilo que você quer viver agora, né? Então a casa 11 também fala muito sobre estilo de vida. Qual que é o estilo de vida que eu gostaria de ter para mim no futuro, como objetivo, né? Não fala necessariamente de como é, mas qual que é a minha expectativa, os meus sonhos para o futuro, né? E pode ser um momento em que você se conecte agora com pessoas que vão te possibilitar essa vontade de você vivenciar aquilo que você quer vivenciar daqui a alguns meses. E podem ser pessoas que, inclusive, até nem você nunca pensou que você se socializaria com esse estilo de pessoas, sabe? Você mudou. E agora você encontra com pessoas que fazem parte daquilo que você quer fazer parte também. E como Marte vai estar transitando pela tua casa 2, aqui você pode ter muitos planos na tua mente, você pode estar querendo co-criar uma realidade muito show de bola para você agora, só que você não tem cachê, sabe? Daí você fica inseguro e daí você não consegue porque você acredita que você não tem apoio para esses seus planos futuros, entende? E apoio social, né? Apoio da família, apoio do parceiro. E daí você acaba se conectando com as pessoas certas no momento certo, sabe? Que vão te possibilitar a colheita desses seus objetivos no futuro, sabe? Que vão te mostrar talvez que, poxa, talvez você não tenha total segurança agora de fazer esse investimento, mas quem sabe você não precisa dar um salto de fé. Como a casa 2 fala sobre o nosso dinheiro e a casa 11 fala sobre o nosso salário, aqui tem muito uma correlação também de você socializar com pessoas influentes, né? De você acabar fazendo conexões com pessoas influentes que te possibilitam ali um glow up na forma como você é visto pelos outros. A casa 11 fala dessa sociabilidade, né, da socialização com os grupos específicos que você quer fazer parte. A forma como você é visto dentro desses grupos vai determinar o teu valor e aquilo que as pessoas querem pagar pelos teus serviços, né? Por isso que a casa 11, ela pode ser muito associada a promoções também, né? Então, quanto melhor a gente tiver trabalhado na nossa casa 11, melhor é o nosso salário, é aquilo que a gente recebe, a nossa receita final. Então, consequentemente, pode ser um momento em que você esteja recebendo essa insegurança em relação à conta bancária que você tem, né, ao dinheiro no banco que você tem. Você pode estar criando investimento com medo do retorno, você pode estar querendo fazer um investimento com medo do retorno, você pode estar passando por uma dificuldade financeira nesse eclipse, mas fica calmo, você precisa melhorar a tua autenticidade, a tua identidade, a forma como você se posiciona nos grupos dos meios sociais em que você faz parte, para você conseguir se conectar com as pessoas certas. E pode ser um momento de grande destaque social, inclusive, de grandes oportunidades batendo na tua porta, mas você tem que ficar aí atento à tua intuição, como eu falei no início do vídeo. Para quem tem ascendente em Câncer, quem tem esse posicionamento pode receber aí uma virada de jogo completa na tua carreira. Esses 2 últimos anos foram anos em que a tua carreira ficou muito em xeque também, né? Talvez você tenha percebido que você teve que
deixar de fazer certas coisas na sua carreira. Podem ter sido anos em que você já andou passando, às vezes, por uma transição de carreira, ou que você percebeu que você teve muitas promoções dentro da tua área de atuação, né? E se você fez o seu dever de casa e você conseguiu se posicionar com mais autonomia, né, com uma vontade de mostrar a tua identidade e de abraçar projetos de uma forma corajosa, mostrando para o seu chefe que você tinha coragem, que você tinha culhão ali para tocar aquela situação, aquele projeto, né? Você pode já ter sentido muito a colheita de tudo isso que veio acontecendo nos últimos anos. E caso você ainda não tenha visto isso acontecer, pode ser que este último eclipse seja um salto aí para tua carreira, tá bom? Você pode perceber que uma nova promoção pode acontecer, que viradas de chave muito fortes no teu profissional vão acontecer, que aquele reconhecimento finalmente vai acontecer, aquela promoção finalmente vai acontecer, que o teu salário finalmente vai aumentar, ou até mesmo que você mude de profissão radicalmente, tá bom? Às vezes não necessariamente de profissão, às vezes você até atua ali na mesma coisa, na mesma área, mas você vai para outra empresa, sabe? Você ganha ali uma outra oportunidade em outra cidade, umas coisas assim bem fora da tua caixa. Da mesma forma que a gente anda vendo já essa tensão dentro da tua carreira e da tua vida familiar. Então parece que esses dois eixos estão sempre ali em conflito, né? Às vezes você quer dar atenção mais para um e deixa o outro de lado, aí você precisa ali dar atenção para aquele que você negligenciou e depois o outro fica negligenciado também. Então, este é o momento em que talvez você finalmente consiga ter aquele resultado que você queria já há algum tempo na sua carreira e que ao mesmo tempo esse jogo de ter que manter os dois eixos em controle se cesse, né? E que a gente vai para os próximos nodos lunares agora e você perceba essa diferença. Só que ao mesmo tempo a gente tem um Marte passando pelo teu ascendente, né? Então é como se você estivesse muito irritado com todas as escolhas que você está precisando fazer. O Marte, quando ele transita pelo nosso ascendente, é como se a gente estivesse recebendo ali uma revolução de Marte, né? A gente fica muito pilhado, né? Ou às vezes a gente está com muita energia para fazer as coisas acontecerem. Só que a gente vai ter, assim, esse eclipse vai evidenciar bastante ainda a tua necessidade de colocar atenção ou na carreira ou no lar. E eu, particularmente, peço para que você olhe para si mesmo agora, sabe? Dá um boom na tua carreira agora nesse momento que é propício para isso, entende? Coloca a tua energia, o teu foco nos seus objetivos, naquilo que você quer colher profissionalmente, porque agora é o momento. Para quem tem ascendente em Leão, agora é o momento de você focar nos teus conhecimentos, nas tuas ideologias, de você pegar as suas crenças e abraçá-las com muita fé, com muita coragem, de se posicionar. Eu gosto de astrologia, sabe? Eu gosto de X, Y, Z. Eu acredito nisso, entende? Então é um momento de você finalmente mostrar para as pessoas quem você é, aquilo que você acredita, aquilo que você mentaliza, né? Então, pode ser um momento também de muitos inícios em relação aos teus estudos, né? De você querer ali se especializar em alguma outra área ou de começar a tua faculdade finalmente, de aprender uma nova língua. Pode ser um momento que você finalmente queira mostrar para as pessoas quem você é de fato, quais são as suas ideologias, as suas crenças, entende? Podem acontecer muitas oportunidades nesse sentido, às vezes de você ser chamado pela família para fazer alguma viagem internacional e você nem planejava, sabe? Pode ser que aconteça isso também. Aqui a tua visão de mundo, ela já anda te convidando para ser ampliada faz tempo. Você tá com fome de conhecimento. Você está com fome de conhecer outras culturas, de entender como a mente de outras pessoas funciona também. Então, por que que você ainda não deu esse salto de coragem, sabe? Como Marte vai estar transitando pela tua casa 12 nesse eclipse, quadrando ali, né, os dois eixos que eu mostrei anteriormente, pode acontecer de você estar com medo de sair da tua zona de conforto, né? Porque a casa 12 fala ali do nosso individual, digamos assim, né? Fala um pouco
da nossa zona de conforto, daquilo que nós fazemos quando estamos sozinhos, né? Que ninguém enxerga, ninguém pode ver aquilo que estamos fazendo. Então você já anda nesse movimento de querer fazer as coisas muito isoladamente. Mas por que que você não pode falar publicamente naquilo que você acredita? Falar com a tua família, falar com os teus amigos, sabe? Então eu vejo muito que é um medo assim de sair da zona de conforto, de sair do teu isolamento social muitas vezes, para ter coragem para os teus próximos objetivos de vida, tá bom? E pode ser um período em que você esteja passando por muitos desafios também com autoridades, né? Principalmente autoridades masculinas, com chefes, né? Até professores, se você já estuda, tá bom? Se você já tem alguma situação na justiça já sendo tocada, acontecendo, pode ser que esse seja um tema resgatado agora, por algum motivo você tem que lidar com isso agora, sabe? Pode ser que você já veja resoluções nesse sentido, ou que você sinta que você precisa mesmo buscar a justiça por alguma injustiça que você sofreu. Para quem tem ascendente em Virgem, para vocês, pessoal, vocês já andam sofrendo uma metamorfose aí em relação a términos de relacionamento, a dinheiro, né? Às vezes a patrimônios que precisaram ser divididos dentro da família de vocês por algum motivo, né? Então, esses são temas que serão resgatados agora, ok? Vocês já podem ter percebido que algum relacionamento de vocês se rompeu ao longo desses 2 últimos anos, né? Que vocês romperam com o relacionamento de vocês porque precisaram sofrer essa metamorfose da dependência emocional que vocês carregavam sobre alguém às vezes, né? Às vezes essa pessoa já pode ter retornado algumas vezes aí na vida de vocês também, ou vocês agora estão juntos também, né? E também tem uma questão ali, se você já foi casado com outra pessoa, você pode ter sentido ali que precisou fazer essa divisão de bens, né, com o teu parceiro, ou às vezes até mesmo acabou perdendo uma pessoa aí nesses 2 últimos anos, né? E se percebeu esse movimento na família também, dessa separação de heranças. Dentro de tudo isso que pode ter acontecido, a metamorfose interna que você passou foi muito extrema, né? Foi uma metamorfose emocional e psicológica muito forte, às vezes até no quesito sexual, né? Pode ter acontecido aí de você ter percebido que você não conseguia ser tão corajoso assim dentro da tua vida sexual. Por algum motivo você pode ter se sentido um pouco mais recluso nesse sentido, né? Ou passado por certas privações sexuais por algum momento. Ou que talvez foi um período em que você se conectou ali com muitos entorpecentes, né? Que você saía muito para ir pra balada, voltava muito bêbado, né? Então, toda essa questão, assim, envolvendo flerte, envolvendo a sexualidade, envolvendo relacionamentos, rompimentos de relacionamentos, voltas de relacionamentos, pessoas que você perdeu num sentido figurativo e literal da palavra aí desses 2 últimos anos, né? Então toda essa metamorfose aí que aconteceu agora, ela finalmente vai se encerrar, mas você ainda vai passar por essa última aprovação que vai acontecer. Então é muito interessante que você tenha percebido o quanto o seu alto valor pode ter mudado dentro desses 2 últimos anos. Você está se dando esse reconhecimento por aquilo que você acredita que você vale, sabe? E você consegue agora fazer um equilíbrio da forma como as pessoas te enxergam. E caso não, você ainda pode sofrer aí essa metamorfose em relação à vida financeira, tá bom? Às vezes envolvendo uma sociedade, não? Se você for empreendedor, pode ser um rompimento de uma sociedade que você tenha, né? Se você for casado, pode ser um rompimento novamente sobre um relacionamento que você já teve. Mas no geral, pode ser também um desafio com dinheiro em sociedade, tá bom? Então, em sociedade, eu falo às vezes com o dinheiro que você tem junto com o teu cônjuge, o dinheiro que você tem junto da tua família, né? Às vezes com heranças da tua família, às vezes do teu empreendimento. Então, vai depender muito do teu contexto, tá bom? E pode ser um período em que o universo esteja te exigindo que você trabalhe o teu desapego, né? Então, se você estiver apegado a algum relacionamento, a alguma dinâmica de dependência, tanto financeira quanto emocional, pode ser que aconteça que
estes rompimentos novamente, né? Por isso que eu falei, você trabalhou o seu alto valor individual durante esses 2 últimos anos ou não, tá bom? Para quem tem ascendente em Libra, pessoal, aqui vocês estão num grande conflito entre a carreira de vocês e os relacionamentos de vocês, né? As suas relações podem ter sido bem intensas e bem desafiadoras nos 2 últimos anos. Vocês podem ter começado muitos relacionamentos e terminado muitos relacionamentos também. Você pode estar com a mesma pessoa, mas percebeu que não está mais no mesmo relacionamento, né? Então também tem muito este teor, não necessariamente o encerramento de fato de uma relação, mas fato é que estes 2 últimos anos chamaram muito vocês para vocês terem autonomia dentro dos seus relacionamentos, para vocês serem o protagonista da vida de vocês dentro dos seus relacionamentos. Então, é uma perspectiva de você ter recebido vários insights, se você estava ou não dentro de um relacionamento saudável dentro desses 2 últimos anos da sua vida, num relacionamento equilibrado, num relacionamento que você tinha ali contigo uma pessoa que você respeitava, né, também. Uma pessoa que fosse um pouco mais ariana, inclusive, né? Então, todos os seus desejos que você sentia e que você sente por uma pessoa que tem essas características arianas, né? Porque se temos o ascendente em Libra, temos o descendente em Áries. Então, se os seus parceiros não tinham essa personalidade, essa persona ariana dentro do relacionamento ou da dinâmica da relação de vocês, isso foi se evidenciando a longo prazo e, consequentemente, você pode ter percebido, né, que você não desejava aquela pessoa, que ela não era uma pessoa que sabia o que queria da vida, que é essa personalidade ariana, uma pessoa que é um pouco autoritária, mas porque ela consegue se posicionar, ela consegue mostrar quem ela é de fato, a identidade dela, a autenticidade dela, né? E isso é belo pra você, você gosta de pessoas que são assim, né? Você gosta de pessoas que têm essa personalidade forte, de uma pessoa que toma atitude também, de uma pessoa que é fisicamente ativa às vezes, né? E se isso se evidenciou nas suas relações e você percebeu que você não tinha tudo isso, você pode ter tomado as rédeas da situação para buscar um relacionamento mais integrado com a realidade que você gostaria de ver dentro das suas relações, né? Fato é que agora, nesse próximo eclipse, nós teremos daí Marte transitando pela tua casa 10 do mapa astral, né? Então, ele já tá transitando por ali em algum momento, né? Você já tá percebendo os desafios em relação à tua carreira e muitas vezes a tua vontade e a tua necessidade, às vezes, né? De precisar ser mais autônomo. E todas essas questões de relacionamento que eu mencionei podem ser também para parcerias, né? Então, às vezes você tinha algum parceiro de negócios ali que não tinha essa autonomia que você buscava tanto dentro de uma pessoa cujo qual você precisava ali para trabalhar junto contigo, né? E daí você percebeu que era uma pessoa às vezes muito dependente das atividades que você já fazia sozinho, então essa pessoa não seria tão útil assim dentro dessa parceria. Então esse eclipse agora também vai trazer muito essa dinâmica. Se você for uma pessoa que empreende na sua vida, que tem o seu próprio negócio, que precisa ali de alguma sociedade, de alguma parceria, você pode perceber que isso já está se amplificando na tua vida. Então você pode já ter percebido que o seu trabalho ampliou, que às vezes os teus funcionários ampliaram, né? Ou que você percebeu que você teve vários rompimentos de parceria dentro desses 2 últimos anos e de relacionamentos também. E agora você encontra as pessoas ideais para o teu negócio, você encontra pessoas que vão fazer parte da estrutura que você está tentando construir. E caso essas pessoas elas não sejam as pessoas ideais, você pode sentir nesse eclipse esse encerramento, esses insights, né, de que aquela pessoa realmente não está fazendo parte daquilo que você quer construir. Então você acaba tomando essa iniciativa para o encerramento de uma relação, de uma parceria de negócios, né? Então todo o envolvimento com parceiros em geral está muito ativado agora, né? Principalmente voltado para a carreira, tá? Como a gente vai ter já tem esse Marte transitando por Câncer há um bom tempo, você já anda percebendo esse movimento, né? Se você trabalha com pessoas dentro de uma empresa, você já deve ter percebido, inclusive,
essa dinâmica no trabalho, né? O quanto as pessoas estão, às vezes, incomodadas com a forma que o relacionamento dentro do dia a dia dessa empresa está ocorrendo, né? Então, vocês acabam vivenciando um dia após o outro, com as mesmas pessoas dentro da mesma empresa, e você percebe que aquelas pessoas, elas não agregam naquela empresa, não agregam naquele trabalho, e você se incomoda porque de uma certa forma você está querendo receber reconhecimento dos seus superiores, né? Com esse teu Martezinho transitando pela casa 10 agora também. Então você quer mostrar que você é capaz, né? Você quer ser esse guerreiro que mostra para que veio aqui, né? Da mesma forma que se você não estiver fazendo os seus deveres de casa aí, você deve estar sofrendo muito na mão desses chefes, né? Pode estar sendo um período em que essas pessoas estão te cobrando demais, né? E você não está conseguindo entregar tanto também. E daí se gera aqui esse relacionamento com os chefes também, né? Porque o eixo de Áries e Libra, como eu já falei, fala de relacionamentos no geral. Ou às vezes você é o chefe que tá precisando cobrar isso dos seus funcionários, né? E daí se gera essas questões de dinâmicas de relacionamentos dentro das empresas, né? Em que vocês estão posicionados aí, independentemente se é a sua empresa ou se é uma empresa que você trabalha, esses temas podem vir muito à tona agora nesse dia 29, tá bom? Caso você seja empreendedor, eu tô dando ênfase para esse tipo de contexto, porque pode ser que por você empreender, os seus relacionamentos pessoais eles recebam uma negligenciação, né? Então você empreende, ou às vezes você até já trabalha em casa, né? Tem a sua empresa, mas trabalha em casa, e daí você tem alguma discussão, às vezes, por conta da tua carreira. E daí você acaba, às vezes, tendo alguma discussão com as pessoas que moram contigo, em relação à dinâmica da casa, que acaba te atrapalhando no teu trabalho, né? Ou às vezes realmente é uma vontade ali que a tua parceira ou o teu parceiro está de querer ficar mais próximo de você e você acaba não conseguindo dar essa atenção, né? Ou você mesmo já está um pouco irritado, né? Por conta da carga, da demanda de responsabilidade que você anda recebendo. E daí você acaba descontando nessa pessoa sem querer, sabe? Toma cuidado com as falas nesse dia, 29 de março, tá bom? Toma cuidado com a melancolia. Às vezes, superiores te falam coisas que você não curte tanto, sabe? Ou você mesmo com a sua família, como eu falei, né? Por conta da responsabilidade do trabalho, você acaba descontando na tua família. Então, nesse eclipse pode rolar esse desequilíbrio na forma de se relacionar. Então, é aquele questionamento que eu sempre falo, você tá fazendo seu dever de casa? Você tá consciente dessas mudanças que aconteceram com você já nesses 2 últimos anos para estar melhor preparado agora? Para quem tem ascendente em Escorpião, aqui a gente tem a casa 6 sendo ativada, né, dentro desse horóscopo, dentro desse eclipse desse dia. Então pode ser que seja um dia em que você perceba certas autossabotagens em relação à tua rotina. Às vezes você acorda muito tarde porque você está muito cansado, né? O eclipse, ele faz isso, né? Ele sobrecarrega o nosso corpo. E sendo eclipsado justamente tua casa 6, a tua vitalidade, a tua saúde podem já estar, né, essa semana inteira aí meio sobrecarregada, ok? E é normal, isso vai passar. Então pode ser um dia em que você acorde atrasado para ir pro trabalho por conta do desgaste do teu corpo físico, sabe? Pode ser um dia em que você sonhe muito. Você tem muitos insights assim e premonições de coisas que acontecem, a tua intuição tá muito ativa também. Pode ser um dia em que você esteja com essa vontade de lidar melhor com as tuas responsabilidades diárias, ok? Então, de você querer rever hábitos seus que já não fazem mais sentido na tua vida e de você tomar atitude para finalmente começar aquela academia, sabe? Ou pode ser um período também que você perceba que a tua produtividade, ela não tá acontecendo, né? Ela tá muito dispersa. O Ares na casa 6 ele quer abraçar o mundo, né? Ele acredita que ele dá conta de tudo sozinho. Então pode ser um dia em que você perceba, poxa, eu quero ser produtivo, eu quero mostrar produtividade para as pessoas que são autoridades para mim dentro da minha empresa, mas ao mesmo tempo, eu não sei dizer não para essas mesmas pessoas. Eu não sei informá-las que isso é humanamente impossível. Então pode ser um dia que, se você já não anda fazendo o seu dever de casa, né? Pode ser esse dia que você queira finalmente chutar o balde também, sabe? Então portas podem fechar, né? Empregos podem acabar finalizando, né? Então você ser
mandado embora, ou você pedir a sua conta, né? Para quem tem aqui o eixo de Áries na 10 também, né? Então, pode ser um período em que você esteja meio desgastado fisicamente da tua rotina diária de trabalho, porque você está sobrecarregado. E você pode estar sentindo esses sinais do universo há um tempão já para você cuidar da tua saúde, cuidar da tua mentalidade também. Então, essas mudanças inesperadas na tua rotina podem acontecer. Às vezes de você acabar se mudando nesse dia, ou você ser mandado embora do seu emprego nesse dia, tá bom? Pode acontecer fortemente. E a questão aqui é muito de você saber conciliar o descanso com o trabalho, tá bom? E nesse dia 29 de março, pessoal, Marte vai estar transitando pela casa 9 de vocês. Então, é um período delicado com autoridades, ok? Cuidado com a forma como vocês se posicionam com chefes, sabe? A forma como vocês acabam levando pro emocional de vocês, criando mágoas com certas coisas que os chefes acabam falando pra gente, tá bom? Inclusive até com outros funcionários, sabe? Que estão acima de você, não necessariamente é teu chefe. Mas às vezes é um vocabulário ali dentro do ambiente do escritório que acaba acontecendo e que vocês percebem que, poxa, não tinha necessidade disso acontecer. Lembrando que é um Marte passando pela tua casa 9, falando desses problemas com autoridades, né? E se você estuda também, pode até ser com professores. Junto com Mercúrio retrógrado, Vênus retrógrado, tudo na tua casa 6 e tendo o Sol e a Lua na mesma casa, com a alunação ariana na tua casa 6. Então é um dia muito delicado para o setor corporativo no geral e dentro do lar também. A questão aqui é, o Marte está transitando pela tua casa 9. Você não acha que você deve ampliar os teus horizontes? Você não acha que você deve dizer sim para outra oportunidade que você possa receber? Ou que você ainda não recebeu, mas que você precisa encerrar esse ciclo que não está te fazendo bem, para que você libere espaço para coisas novas, para que coisas novas possam surgir na sua vida. Para quem tem ascendente em Sagitário, pessoal, aqui vocês já andam percebendo que muitos relacionamentos de vocês se encerraram nesses 2 últimos anos, né? Então, relacionamentos que não faziam parte mais dos projetos pessoais que vocês queriam desenvolver nessa vida, porque a sua casa 5 estava sendo eclipsada até o momento, né? E agora vai ter o último eclipse dentro da sua casa 5. Então eu vejo muito que agora é um momento da colheita de todos esses projetos pessoais que você andou querendo desenvolver nesses 2 últimos anos. E que esses relacionamentos que você encerrou devido a essas pessoas não fazerem mais parte da realidade dos sonhos que você queria co-criar na sua vida, eles precisam ser finalmente liberados para o universo. Agradece o envolvimento dessas pessoas na sua vida. Todo mundo que passa na nossa vida tem um significado, tem um chamado e um propósito, mas ele já se encerrou. Então é um período de você começar a viver novos amores, novos romances, sabe? Você pode já ter começado um projeto pessoal seu ou ainda vai começar, agora é a última chamada. Então eu tô chamando a atenção de vocês porque agora é a finalização desse ciclo. Por que que você andou procrastinando essa tua vontade desde 2023? Vai lá e começa, sabe? Começa aquele canal, começa a fazer aqueles quadros de desenho que você quer fazer. Começa a escrever um livro que você tá louca para escrever. Você quer deixar um pedaço seu no mundo, um legado seu no mundo. Por que que você não começou a desenvolver esse teu projeto pessoal? Ele pode não te dar dinheiro agora, nesse momento exato, mas você vai colher os frutos de tudo que você coloca a sua atenção e a sua dedicação. E esses 2 últimos anos tiveram esse teor de pessoas que não faziam mais parte daquilo que você queria desenvolver, né? Então você tinha ali certos sonhos, certos projetos que você queria pôr a mão na massa, mas você ficava preocupada com o que as pessoas iam pensar, né? Porque você vai ter o Libra ali na casa 11, né? Então, você é aquela pessoa que se importa com o que o outro acha daquilo que você está fazendo, né? Então, essa oposição entre a casa 5 e a casa 11 é aquilo que eu gosto, aquilo que eu faço e aquilo que o outro faz, né? Aquilo que o outro gosta. Os meus desejos e os desejos do outro. Então, durante todo esse período em que houve os eclipses de Libra e Áries, você sentiu isso na pele, né? Que o seu convívio social não respeitava
os projetos que você gostaria de vivenciar, de poder experienciar. E você pode ter tido e você pode ter tomado essa atitude do encerramento dessas amizades, desses relacionamentos, né? E tenho certeza que você não se arrependeu. E como Marte vai estar transitando pela tua casa 8 nesse eclipse, né, mostrando aquele print daquele céu do momento que eu mostrei, o que vai acontecer nesse dia? Pode ser um dia de ter a última chamada para você finalmente começar os teus projetos pessoais, né? E o que vai acontecer com Marte transitando na tua 8, quadrando aqui essa alunação, pode ser um momento em que você tenha muito medo dessa rejeição que pode acontecer, tanto dos seus grupos sociais quanto dos seus relacionamentos, né? E se você já está introduzido dentro de algum projeto que você já faz parte, que você começou a desenvolver nesses 2 últimos anos após os primeiros eclipses, pode ser um período em que você tenha medo da continuação desse projeto. Então agora os nodos lunares vão trocar de signo. Pode ser que você esteja sentindo esse ressentimento de será se eu continuo ou não continuo? Será se agora é um momento de encerramento ou não? Continua. Continua com o teu projeto, sabe? Tenha coragem para continuar desenvolvendo ele até quando você quiser. E você pode sentir que nesse dia, por algum motivo, alguma figura de poder não gosta daquilo que você faz. Ou a família, né? A casa 8 também fala sobre a família. E daí você pode receber algum comentário, ou alguém pode falar alguma coisa para você, alguma pessoa que você tenha respeito, né? Ou alguma pessoa que exerça poder sobre você por algum motivo. Às vezes você tem uma dinâmica ali de codependência financeira e emocional com alguém e essa pessoa acaba falando algo dos seus projetos que você não gostou, ou acaba te chantageando financeiramente para você parar com esses projetos que você quer fazer, né, que você quer desenvolver. Algo muito nesse sentido, sabe? Pode ser que alguém também deseje, né, pôr um bebezinho no mundo, né, de você bater esse martelo de não, eu quero finalmente virar mãe, né? Ou você já virou mãe durante esses 2 últimos anos, né? Que acabou acontecendo aí. E que seja um período em que a lida que você tem com seu filho tá bem em foco, né? Se você já virou mãe durante esses 2 últimos anos, pode ser um dia em que você perceba que a maternidade está fazendo efeito em você, sabe? Para quem tem ascendente em Capricórnio. Eu já ando falando aí em alguns outros vídeos que a dinâmica aqui para vocês quererem se mudar de casa já vai acontecer principalmente no segundo semestre do ano, né? E pode acontecer no sentido literal mesmo, mas nesse eclipse em específico, que vai estar acontecendo justamente na sua casa 4, vai estar te chamando para esse acontecimento de forma muito forte. E é muito suscetível a este eclipse que realmente mudanças de fato ocorram nos próximos meses para você. Porque assim, gente, o eclipse na casa 4, ele já vai falar muito sobre você já estar incomodada com essa casa, né? Incomodado com essa casa, com o seu lar, com a sua dinâmica familiar, se você mora ainda com a sua família. Às vezes tem a ver com a decoração da sua casa, sabe? Com manutenções da sua casa, reformas que foram necessárias, né? Então você já anda percebendo que já faz um tempo que você está em foco, né? Como é que eu quero decorar isso daqui, esse ambiente onde eu vivo, para que eu possa ser mais feliz dentro desse ambiente onde eu moro? Às vezes você faz home office e você quis mesmo mudar a sua casa nesses 2 últimos anos justamente para melhorar ali, né, a tua ergonomia dentro de casa para trabalhar, né? Mas a questão é que como Marte vai estar passando pela tua casa 7 também, fazendo essa quadratura que a gente viu no print que eu mostrei, essa mudança ela pode acontecer por problemas familiares, né? Por brigas familiares. Quem tem Áries na casa 4 já é suscetível, né, a ter uma dinâmica difícil com a mãe, né? Às vezes com a família no geral. Então, o Marte transitando pela tua casa 7 pode falar muito desses conflitos familiares, dessa tua vontade de você querer logo mudar de casa, sabe? Ou às vezes, se você for casado, você pode ter uma briga bem definitiva ali com o teu cônjuge em relação à dinâmica da casa.
em relação aos afazeres do lar, sabe? Em relação à organização dos cômodos, a deixar a casa organizada. Que o Ares na 4 fala muito sobre pessoas que gostam de mandar no lar, né? Então, a louça sempre precisa estar lavada, o banheiro sempre precisa estar limpo. É o momento de vocês quererem resolver esses conflitos domésticos, talvez, e também ser um momento muito definitivo para algum tipo de decisão em relação à tua casa. Alguma mudança, alguma decoração, alguma construção, tá bom? Então, toma coragem para você seguir a tua intuição nesse sentido, ok? Para quem tem ascendente em Capricórnio, pode ser um período onde você perceba que você precisa se expressar melhor com a tua família, que você precise mostrar para eles que você tem seus próprios pensamentos, suas próprias ideologias. É meio que como se você quisesse mostrar para eles agora a tua independência no teu raciocínio, na tua forma de pensar, sabe? Pode ser que você seja essa pessoa que queira mesmo se impor muito para a família agora nesse período, né? Principalmente para as pessoas que moram com você, né? Porque Marte vai estar transitando pela tua casa 6, mostrando que muitas pessoas, às vezes, do teu trabalho ou da tua família, de pessoas que moram com você, que te veem todos os dias, né? Que tem uma rotina diária com você, que alguém neste contexto te mostre muito que você precise se posicionar mais, sabe? Ou que são pessoas que vão te atiçar para você se posicionar contra elas, entende? Então toma cuidado com as suas palavras, com a tua dinâmica familiar com essas pessoas. Pode ser um período em que você se reconecte mais com pessoas do teu passado, das suas raízes, né? Então, para quem tem filhinho pequenininho que tem esse ascendente, pode ser um período em que eles estejam fazendo novos amiguinhos na escola, né? E daí você vai percebendo ali o quanto a comunicação dele melhora, a forma como ele se expressa, a forma como ele desenvolve o individualismo dele também, né? E tem toda uma questão também de estudos que podem acontecer. Às vezes você vê um anúncio de algum curso online e você quer comprar, sabe? Você olha para aquele curso e pensa, cara, pode agregar tanto na minha vida, ou é algo que você sempre quis fazer, e daí você recebe aquela promoção, sabe? Vai lá e compra, sabe? Se permite fazer esse curso. E tome cuidado com todas as tensões familiares que podem acontecer. E acredite mesmo que todo esse desenvolvimento intelectual que você esteja pensando em fazer, ele vai te retornar 10 vezes no futuro, ok? Para quem tem ascendente em peixes. Para vocês podem estar recebendo uma última chamada aí para vocês finalmente organizarem a vida financeira de vocês, né? Eu não vejo para vocês especificamente como uma última chamada, porque a gente também terá a entrada de Saturno e Netuno em Áries, que vai transitar pela tua casa 2 aí há um bom tempo, né? Então, a organização financeira vai estar em pauta, em foco, né, nos próximos anos. Vocês tomarem cuidado, né, com promessas muito fortes aí financeiras para vocês também, porque Netuno fala dessa nebulosidade, desses enganos em relação às finanças, né? Então tomem cuidado na vida de vocês nos próximos anos. Se vocês quiserem trabalhar com espiritualidade, inclusive, é um ótimo momento para isso. Mas a questão é que você pode estar sentindo essa vontade de focar a tua energia em projetos pessoais seus. Porque a gente vai ter o regente desse eclipse na tua casa 5, né? Transitando pela tua casa 5, que seria Marte, né? Então, pode ser um período em que você queira focar o teu lado financeiro, a tua atenção, a tua energia dentro dos seus projetos pessoais para que você consiga finalmente prosperar. E esses projetos pessoais que você está querendo desenvolver são projetos que você tem intenção de monetizar futuramente. Então é um período de você abraçar esses insights que estão acontecendo agora nesse período para você. Eu aconselho você a assistir o vídeo de Marte, Vênus retrógrada que eu fiz aqui no canal, ok? Então, é um período em que você está recebendo muito insight para que você consiga desenvolver aquela vida dos sonhos que você quer viver de fato, né? Pode ser um período também que você vire papai ou que você vire mamãe, né? Não necessariamente no dia do eclipse, mas pode ser que seja um dia em que você perceba que você quer concretizar isso, você quer formar uma família com alguém, sabe? Por algum motivo financeiro, pode ser que a realidade deste momento agora não seja tão interessante. Mas todos os insights que você está tendo de investimentos em projetos pessoais
são maravilhosos para que você ponha em prática, ok? E você consiga materializar tudo isso, tá bom? Com certeza você vai receber assim uma colheita muito forte em relação à tua vida financeira se você se dedicar a isso agora, ok? E obviamente, gente, não se esqueçam que a casa 2 também fala sobre a forma como nós nos enxergamos, nosso valor pessoal. Então isso está sendo muito bem trabalhado dentro de vocês já faz um tempo, né? Com todo esse bonde de planetas transitando pelo teu ascendente. Então é hora de vocês abraçarem, né, a autoestima que pode estar se desenvolvendo em vocês e concretizarem os sonhos que vocês querem concretizar no futuro, ok? Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado muito. Meu nome é Camila Bratz e se inscreve para mais curiosidades sobre astrologia, ok? Não se esquece de deixar a sua curtida, de se inscrever no canal, de ajudar no engajamento, tá bom, pessoal? E até o próximo vídeo.